E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre o primeiro reinado, né? Sobre esse período aí de consolidação do Império Brasileiro, né? E da independência, de certa forma, aí do Brasil. É, a gente já falou sobre a Confederação do Equador, né? Falamos sobre a Guerra da Cisplatina, falamos também sobre a própria Constituição, né? E a relação do Dom Pedro com determinados setores políticos, né, da sociedade brasileira daquele momento, né? Então, o primeiro reinado como um todo, né, que vai de 1822 até 1831, ele é muito marcado por uma série de conflitos, né, ideológicos, políticos, né, e claro, também conflitos violentos, né, quando a gente pensa, por exemplo, nas revoltas que ocorreram nesse período. Então, tudo isso vai marcar, né, vai aprofundar a crise, né, de relação aí entre uma parte da sociedade brasileira, né, mais influenciada pelos ideais liberais e o Dom Pedro forçando, né, o que vai levar lá em 1831 a abdicação do Dom Pedro. Então é exatamente sobre isso que a gente vai comentar hoje, né, os fatores que levaram à abdicação do Dom Pedro lá em abril de 1831, tá bom? Então é muito importante fazer a leitura do capítulo, façam as anotações, tá? Tanto da leitura como daqui da aula, porque tem muita coisa que não tem lá no livro, né? E aí é importante, né, para ajudar na hora de resolver os TDs. E não deixem de mandar as dúvidas lá no Google Class, porque aí a gente vai dialogando, discutindo, e aí tudo vai ficando mais claro, tá certo? Então vamos lá para a gente poder dar continuidade. Então olha só, pessoal. A abdicação do Dom Pedro, ela tem vários fatores, né? O Dom Pedro ele abdicou lá em 7 de abril de 1831, né? Ele abdica em prol do seu filho, né? Que era o Pedro de Alcântara, que seria, né, posteriormente o Pedro II, mas ele só tinha 5 anos. Então, quando o Dom Pedro ele abdica, o Pedro de Alcântara ele ainda é criança, então ele não podia governar, e aí o Brasil passa a ser governado por regentes. E aí a gente vai falar mais sobre isso mais à frente. Mas o fato é que a abdicação de Dom Pedro ela é marcada por uma série de acontecimentos, de fatores que foram, né, minando o poder do Dom Pedro, minando as relações entre o Dom Pedro e, vamos dizer assim, entre aspas, o povo, né? E fazendo com que o Dom Pedro fosse, né, perdendo o apoio, perdendo aquela aura heróica que ele havia conquistado após a independência. Né? E aí, para a gente poder entender isso, é importante a gente pensar o primeiro reinado como um todo, né? Ver todo o primeiro reinado de uma forma mais ampla. Então, o que é que a gente tem? Já desde o início do Império, você tinha uma crise econômica que permanecia, né? Colocando aí dois dos principais produtos brasileiros em uma baixa contínua, né? Que era o açúcar e o algodão. Então, o Brasil se endividava, né? Em decorrência das taxas que tinham que pagar, né? Por exemplo, em relação à Inglaterra, que emprestou dinheiro para indenizar Portugal, com as crises, né, no caso, por exemplo, com a Confederação do Equador, né, porque o Brasil não tinha um exército muito organizado, então o Dom Pedro ele contratava mercenários, né, de diversos locais, da Inglaterra, da França, da Alemanha, né, e isso custava dinheiro. E aí o Brasil vai ter vários movimentos aí que vão exigir a presença desses contingentes militares. Você tem a Confederação do Equador, você tem a Guerra da Cisplatina, né, que envolveu muito dinheiro. Então, quer dizer, uma crise econômica que permanecia muito grave, né, ao longo das primeiras décadas ali, né, do século XIX. A Confederação do Equador, né, ela coloca vamos dizer assim, ela expõe, né, a oposição que se fazia ao governo autoritário do Dom Pedro, né? Então, a Confederação do Equador ela traz à tona essa insatisfação em relação ao autoritarismo, né? As tendências absolutistas, claro que também expressavam um certo sentimento anti-lusitano, né? Já que nesse primeiro reinado, né, ainda não era muito claro o que era ser brasileiro. Na verdade, durante todo o Império isso não ficou muito claro,
e a própria ideia do que é ser brasileiro só começa mesmo a ganhar forma, vamos dizer assim, já no final, lá no final do século XIX, entre o final do século XIX e o início do século XX, e vai sendo construído ao longo desse período, né? Então havia uma certa dualidade, né, entre o que era ser brasileiro. E uma das grandes questões é que ser brasileiro era não ser português, né? Isso é uma das perspectivas. E isso vai fazer com que houvesse um sentimento bem anti-lusitano, né? De oposição aos portugueses, principalmente porque eram considerados estrangeiros, né? O Dom Pedro garantia uma série de privilégios que os demais não possuíam. Então isso vai aprofundar esse sentimento anti-português, anti-lusitano, que aparece na Confederação do Equador e também vai aparecer em outros movimentos posteriores, né? Então, a Confederação do Equador, tanto no sentido de expor a oposição, como também no sentido de que a forma como ela foi reprimida, né, a repressão contra a Confederação do Equador, ela também vai levantar essa insatisfação, né, de boa parte, principalmente daquelas pessoas influenciadas pelo liberalismo, em relação a Dom Pedro, né? Porque ali era mais uma demonstração do autoritarismo de Dom Pedro, né? A Guerra da Cisplatina, sem dúvida, né? Uma guerra que trouxe muito mais prejuízos, né, do que benefícios para o Brasil. A Guerra da Cisplatina, né? Além de ter perdido um território, né, entre aspas, ter perdido um território, o Brasil teve que gastar muito, né, nessa guerra, sendo também o saldo de mortos, né, do exército brasileiro um saldo bastante alto, né? Então o Brasil gastou muito, perdeu muitos homens, né? E não teve tantos ganhos assim, né? Não teve nenhum tipo de recompensa por esse esforço. Então a Guerra Cisplatina também passa a ser vista aí como um episódio que vai aprofundar essa crise política e econômica, né? E aí a Guerra Cisplatina vai até 1828, né? E só termina com a, a, a intervenção da Inglaterra, né? E aí aquela história. A Guerra da Cisplatina termina e basicamente não tem vitoriosos, né? Já que se a disputa era pela Cisplatina, nem o Brasil, nem as Províncias Unidas do Rio da Prata conseguiram tomar o território, né? E aí o Uruguai acabou se tornando independente. Então, no final das contas, foi uma guerra que trouxe muito mais perdas do que vitórias, né? Havia um descontentamento popular muito intenso, né, em relação ao Dom Pedro, né, principalmente em decorrência desse autoritarismo do Dom Pedro. Você vai ter, aliado a isso, uma má reputação bem intensa, né, em relação ao Dom Pedro I, em relação à principalmente a sua relação com a dona Leopoldina, né, que era a mulher dele. Então histórico de adultérios, né, de violência física, que o Dom Pedro era um péssimo marido. Então isso vai fazer com que o Dom Pedro ele ganhasse uma certa fama, né, de um marido ruim, né, e consequentemente também um governante ruim. Então isso vai fazer com que o imperador na mentalidade, vamos dizer assim, né, popular, constrói-se a imagem de um imperador que é bastante despreparado para ser imperador, né? É até interessante porque a construção do Dom Pedro II, né, ela parte principalmente desse ponto, né? Se o Dom Pedro I ele era visto como alguém que não estava ali preparado para ser o imperador, o Dom Pedro II, né, que era o filho dele, Pedro de Alcântara, na verdade vai ser exatamente o oposto, né? Alguém que desde pequeno foi preparado para ser o imperador. Então, quer dizer, havia essa percepção acerca do Dom Pedro. E claro, né, isso vai fazer com que, de maneira bem geral, a sociedade brasileira, né, a sociedade do primeiro império, primeiro reinado, ela fosse dividida aqui, né, vamos dizer assim, em dois grandes grupos, né? Aqueles que apoiavam Dom Pedro, né, principalmente ali seu séquito mais próximo, né, e os que não apoiavam Dom Pedro, né. Então vai ficar essa disputa aí em diversos momentos ao longo desse primeiro reinado aí, já mais próximo da década de 30.
E aqui a gente vai ter outra situação que vai agravar o processo, que é a morte do Dom João VI. Né? Dom João VI morre em 1826 e isso vai desencadear uma disputa pelo trono de Portugal. Né? Porque ele, teoricamente, né, o herdeiro era o Dom Pedro. Tá? O herdeiro prioritário era o Dom Pedro. No entanto, como o Dom Pedro estava no Brasil e era imperador do Brasil, ele ficava então impedido, né, de assumir o trono de Portugal. Tá? E aí quem deveria assumir, né, de forma secundária era o irmão dele, o Dom Miguel. Só que, né, o Dom Pedro, na verdade, não vai pensar dessa forma. Então, Dom Pedro via que o trono, na verdade, era dele, né, e que ele, claro, teria o direito normalmente, né, ao trono português. Então, o que ele faz? Entre aspas, ele abdica do trono em favor da filha dele, né, a Maria da Glória. E aí ele resolve, então, entregar, vamos dizer assim, né, a coroa portuguesa a ela. Só que, claro, isso vai gerar uma querela aí entre o Dom Pedro e o Dom Miguel, né, porque o Dom Miguel se intitulava o herdeiro legítimo e isso vai desenrolar durante até 1830 um problema bem grave lá em Portugal em decorrência dessa disputa pelo poder, né, lá no trono português. E o Dom Pedro estava no Brasil, né? Então durante todo esse período aí, o Dom Pedro estava no Brasil enquanto o Dom Miguel tentava ali, né, assumir o trono português de forma definitiva, né? E isso só seria resolvido quando você vai ter a intervenção ali da Inglaterra e da França, né, que vai entregar o poder de fato a Maria da Glória, né? Então, quer dizer, ficou essa querela e para o Dom Pedro, né, era na verdade bem mais interessante que ele tivesse de fato uma filha governando Portugal e aí a relação entre esses dois reinos, né, dois países, pudesse ser mais próxima. Isso inclusive faz com que a parcela da população que era influenciada pelo liberalismo, que desconfiava das tendências autoritárias e absolutistas do Dom Pedro I, desconfiasse também disso, né? Porque havia um medo uma tentativa de recolonização do Brasil, né? A desconfiança em relação a Portugal e a aproximação de Dom Pedro com a corte portuguesa fez com que muitos opositores passassem a questionar, né, as intenções do Dom Pedro I. Então isso vai fazer com que essa crise, né, que vai se acumulando ao longo aí da década de 20 do século XIX, ela fosse inchando ali a um ponto quase insustentável. Né? E aí, como eu falei, né, então você vai ter uma aproximação com a corte portuguesa, corte, né, apoiadores de Dom Pedro lá em Portugal, né, exigiam a volta do Dom Pedro, né, para que ele assumisse o trono de Portugal, e isso é mal visto, né, por esse setor opositor da sociedade brasileira em relação ao Dom Pedro. Né? E aqui você vai ter uma oposição bastante intensa nos jornais. Aqui no Brasil, nesse momento, existiam aproximadamente 53 jornais, né, que eram publicados. É importante destacar que o acesso à imprensa ele ainda era um tanto quanto limitado e também não havia um número gigantesco de jornais. Então, basicamente, eram 53, dos quais 42 criticavam o Dom Pedro. Então, olha só, né, só você imaginar o quanto Dom Pedro ele passa a sentir, né, essa oposição ganhar forma, e muitos desses donos de jornais eram influenciados por essas ideias liberais, né, questionavam o autoritarismo do Dom Pedro, questionavam a presença, né, desses portugueses e os privilégios que esses portugueses tinham em relação ao governo brasileiro, e vão expor isso nesses jornais. Né? Então, vários jornais criticavam Dom Pedro, criticavam a forma como Dom Pedro governava, o autoritarismo, denunciavam os abusos de poder, denunciavam os privilégios, né, dos portugueses. Enfim, né? Então havia uma oposição muito forte por meio da imprensa. Nesse contexto, você vai ter o assassinato do Líbero Badaró, né, que era um jornalista lá do Observador Constitucional, o nome do jornal, que escrevia várias críticas ao Dom Pedro. Isso
é visto, né, de uma forma muito tensa pela população, que rapidamente associa a morte do Líbero Badaró ao Dom Pedro I, né? Então, ele foi morto por partidários do Dom Pedro, né? Assim, pessoas que defendiam o Dom Pedro, mas para a interpretação dos opositores, a mando do próprio Dom Pedro, né? Então, isso vai minar ainda mais a reputação que o Dom Pedro já quase não tinha, né? Dom Pedro, então, passa inclusive a viajar, né, por algumas regiões do Brasil para tentar, vamos dizer assim, acalmar os ânimos e conseguir, né, alguns apoiadores, né, tentar fazer um diálogo, mas não foi muito suficiente, né. Em 1829 você vai ter o quê? A falência também do Banco do Brasil, né? Em decorrência de todas as crises e tudo mais, o Banco do Brasil fecha, né? Fale. E isso também já demonstrava aí, né? Deixava ainda mais claro a incapacidade do Dom Pedro de governar. Então tá dando para ver como são várias coisas que vão pressionar o Dom Pedro à abdicação lá em 1831. E o estopim de tudo, né? A chamada Noite das Garrafadas, quando o Dom Pedro ele tinha viajado para Minas Gerais, ele volta para o Rio de Janeiro e os partidários dele resolvem então fazer festa, né? Em apoio ao Dom Pedro, né? Em demonstração de apoio a ele. Então fizeram várias festas e essas festas foram, vamos dizer assim, invadidas aí por opositores que trocaram pedras e garrafas uns com os outros durante vários dias, né? Mas que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, porque os portugueses utilizavam garrafas, né, para se defender, para arremessavam garrafas e pedras das janelas. E isso demonstrou, né, a insatisfação que cada vez mais era crescente em relação ao governo de Dom Pedro e também à presença lusitana, a presença dos portugueses. Né? Os portugueses já não eram bem vistos, né, nessa sociedade independente, né, porque representavam na mentalidade, vamos dizer assim, popular, o absolutismo, o passado colonial, né? E era justamente contra isso que eles estavam lutando. Então, você vai ter uma situação bastante instável. O primeiro reinado ele é um momento bastante instável. E é justamente em decorrência disso que o Dom Pedro, então, vai abdicar, né? O Francisco de Lima e Silva, né? Vai aconselhar o Dom Pedro, né? Que ele restituísse, né, os ministérios, né, desse mais poder às câmaras, mas o Dom Pedro não aceitava. E aí, até alguns setores dos militares passam a se opor a Dom Pedro. E aí o Dom Pedro, isolado, não tinha muito o que fazer, então ele resolve abdicar lá em 7 de abril de 1831 em prol de Dom Pedro de Alcântara, né, o Pedro de Alcântara, que era o filho dele. E o Líbero Badaró, né, como provavelmente, né, ele foi. Aqui eu botei uma imagem do Observador Constitucional, né, que era o jornal publicado por enfim, esse jornalista, né? Aqui, ó, dá pra ver aqui, né? Não sei se dá pra ver direito, mas aqui, terça-feira, 21 de junho de 1831, né? Então aqui o Observador Constitucional, né, não poupava, né, críticas ao Dom Pedro. Né? E isso vai fazer com que cada vez mais Dom Pedro fosse rejeitado, né, nessa sociedade. E aqui você tem o quadro aí do Aurélio Figueiredo, né, que é quando Dom Pedro ele entrega a carta de abdicação. Né? E aqui dá para ver o Dom Pedro aqui no centro, né, entregando a carta, que o Pedro de Alcântara, né, no colo da mãe, e ele entregando essa carta, né, e aí rapidamente, né, ele vai embora do Brasil para Portugal, né, enfim, ser recebido lá pela família e tal. Então quer dizer, você vai ter um processo bastante tenso aí, né, com Dom Pedro. Com a abdicação de Dom Pedro, inicia-se o chamado período regencial, né? Porque como o Pedro de Alcântara só tinha 5 anos, ele não podia governar, né? Teoricamente só ia poder governar lá com 18 anos, com a maioridade. E então o Brasil passa a ser governado por regentes, né? Que eram basicamente representantes ali do
do Dom Pedro, né? E aí, como Dom Pedro não tinha idade, esses regentes governavam até que ele chegasse à idade adequada para assumir o trono, né? E aí isso vai de 1831 até 1840, quando você vai ter lá o chamado golpe da maioridade, que aí o Dom Pedro assume, né, como Dom Pedro II, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido claro, né? Então aqui a gente já passa, né, a discutir a história do Império Brasileiro, a tentativa de construção, né, da própria nação Brasil, né, do próprio Estado brasileiro. Ele é um processo bem conturbado, dá para perceber, né, que envolve muitos interesses diferentes e perspectivas diferentes, né? É claro que esse debate é um debate que a gente pode levar muito além, né? Então tem muita coisa ainda para se discutir sobre isso, mas de maneira bem geral, esse primeiro reinado, né? Eu acredito que tenha ficado claro. Bom, então qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder, tá? Com todo prazer. Bom, então muito obrigado por assistir e até a próxima.